everybody. Olá, pessoal. My name is Antônia. Meu nome é Antônia. I'm here with a new teacher. Estou aqui com um novo professor. Welcome to our team, Teacher Edmundo. Seja bem-vindo ao nosso time, professor Edmundo. Obrigado, Antônia. Thank you. Meu nome é Edis, vou ser professor de vocês agora. Nessa aula do ensino fundamental, então a gente vai dar uma continuidade. Na aula passada a gente teve alguns problemas técnicos, né? Mas hoje a gente vai rever quem não conseguiu acompanhar. Então vocês alunos vão pegando já o material, olha, o material está aqui, é o caderno do aluno, a gente vai colocar aí para vocês aí, um QR Code para vocês fazerem o download, caso você não tenha ainda o material, tá buscado. Quem já tem, está no caderno do aluno, página 43, e é a Activity 8, a atividade 8 que você vai fazer. Se você não tiver ainda e não funcionar o código, tem aí o endereço que você pode procurar. Se você não quiser copiar todo esse endereço, é só você jogar lá na busca EFAP, Educação, Caderno do Aluno, que você consegue encontrar com bastante facilidade. A gente vai usar o volume 2, parte 1, que é o que tem inglês, português e as outras disciplinas, né, e artes também, certo? Antônia, você pode falar para eles as habilidades da aula de hoje? Ok. Teachers, nós vamos trabalhar a habilidade 11, que é utilizar recursos verbais e não verbais para a construção de persuasão em textos de esfera publicitária, de forma adequada ao contexto de circulação, produção e compreensão. A habilidade 10, que é propor potenciais argumentos para expor e defender o ponto de vista em texto escrito, refletindo sobre o tema proposto e pesquisando dados, evidências e exemplos para sustentar os argumentos, organizando-os em sequência lógica. Obrigado, Antônia. Olha só, gente, olha o título da nossa aula, Be The One. Aí tem uma referência, ó, tem o nome de uma música. Vamos ver quem sabe o nome da música. Escreve no chat se alguém conhecer, né? E a gente tem uma pergunta muito importante para vocês. What can we do to make a better world? Olha só, a pergunta está aí na tela. O que nós podemos fazer para construir um mundo melhor? Então, como é que a gente vai responder essa questão? Na aula passada, a gente começou com um texto que está lá na Activity 8. Vamos dar uma olhadinha nesse texto aí. Ele está na página 43. Vamos ampliar ele um pouquinho para a gente conseguir ler de melhor forma. E aí a gente tem ali, ó, Save Energy. Então, como é que a gente vai fazer essa leitura? Primeiro, eu e a professora Antônia, a gente vai fazer uma leitura com tradução. E aí, por que a gente está fazendo a tradução? Para ajudar também quem precisa compreender de outras formas. É uma aula trilingue, porque ela é português, inglês e libras, olha só. Então a gente vai falar em português primeiro e depois em inglês, e aí depois a gente vai mostrar para vocês algumas técnicas que vocês podem usar para fazer uma leitura mais fácil desses textos, tá? Então vamos lá. A professora Antônia ela vai falar primeiro em português a tradução e eu já falo em inglês. Professora Antônia, por favor. Save energy. Eu falo em português, fala né? Em português, sim. É economizar energia. Economize energia, save energy. Be a leader in this campaign. Então seja um líder nessa campanha. Use natural light. Use luz natural. Unplug unused electronics. Desplugue eletrônicos que não estão sendo usados. Take shorter showers. Tome banhos mais curtos. Turn off the lights when not using them. Desligue as luzes quando não estiver usando-as. Replace your incandescent lights blue bubbles for LED bubbles. Substitua as luzes incandescentes por luzes de LED. The world and your pocket will be pleasured. O mundo e o seu bolso ficarão felizes ou ficarão agradecidos, né? Então olha só, a gente fez essa tradução, mas vocês podem ter percebido que na hora de traduzir, em vez de traduzir as palavras, a gente traduziu as ideias. Por quê? Porque algumas palavras você não tem equivalente em português, você não tem equivalente uma única palavra que você possa utilizar. Então como é que a gente vai fazer para fazer essa leitura? Como é que a gente consegue entender o texto se você não tem o equivalente? Primeira coisa, vamos olhar de novo para o texto. A gente tem aí umas palavras que a gente chama de cognatos. O que são os cognatos? Cognatos são palavras que são parecidas com o português. Se vocês conseguirem já identificar, vocês podem até escrever no chat quais são as palavras que vocês podem ver. E aí a gente na interação já consegue identificar. A professora Antônia já vai falando para mim, que ela vai intermediar entre vocês e mim. Olha só, a gente tem aí a palavra natural, natural. Fica bem parecida, só vai mudar a pronúncia. Você tem electronics,
que também é eletrônico, então tem essa equivalência. Lá no começo, eu não falei do título e do subtítulo, que está save. Se você olhar save, você ao pé da letra ficaria como salve. Mas salvar energia não dá muito certo, né? Então você vai ter que falar economiza energia. Se save energy é economizar energia, como é que eu falo economizar dinheiro? Se você sabe que money é dinheiro, como é que eu falo economizar dinheiro? Save money. Como é que eu falo economizar tempo? Save time. Então a gente tem essas maneiras de você pega o conteúdo, você pega a palavra nova que você está aprendendo e você consegue mudar, você pode construir outras frases com aquilo. É por isso que tem gente que não gosta que a gente fala de gramática, né? Nossa, o professor está ensinando gramática. Mas na verdade a gramática ela serve para você construir as suas frases, para você conseguir se comunicar de uma maneira mais efetiva. Então a gente vai usar essas estratégias não só para você conseguir ler, mas você vai conseguir também, depois dessa leitura, você pega esse vocabulário que você está aprendendo, que é um vocabulário passivo, e você vai transformar no vocabulário ativo. Você vai ativar esse vocabulário da maneira que você consiga usar. Então você tem que ler e colocar em prática. Você tem que colocar em algum contexto essa palavra, senão você não vai aprender. Então não é só decorar, né? Vamos continuar no texto, olha só. Você tem onde tem be a leader in this campaign, você tem dois cognatos. Então seja um líder, olha só. Não parece com o português quando você lê, porque está escrito líder, então a pronúncia é igual ao português, porém a escrita é diferente. E depois você tem campaign, que é campanha. E depois, seguindo lá no texto, a gente tem lá embaixo. Caso, quando você comprou, vai na loja, vai comprar uma lâmpada, você fala, eu quero uma luz de diodo eletrônico. Não, você fala que era uma lâmpada de LED. E o LED, ele é uma sigla em inglês. Então a gente usa no dia a dia essas siglas em inglês, a gente usa. Você geralmente fala, vou mandar um correio eletrônico para alguém. Parece que a gente está na festa junina, né? Correio elegante. Não, correio você fala e-mail. Né? Então dessa mesma forma que a gente usa os estrangeirismos, eles estão no texto e aí você já pode identificar esses estrangeirismos. Então, essa é a maneira de você identificar. O primeiro passo é você achar esses cognatos, as palavras são parecidas ao português. Então, quando tem gente que fala assim, professor, não sei nada de inglês. Mentira. Porque o inglês e o português, eles têm algumas palavras em comum. 20% das palavras que tem em inglês, elas têm alguma relação com o português, porque como teve na Inglaterra, teve um pouco de influência do latim, assim como o português, então elas têm essas mesmas palavras de origem. Vamos voltar aqui para o texto, e aí a gente tem algumas palavras também que a gente tem uma que a gente chama de sufixo ou prefixo, né? Olha só, você tem a palavra unplugged na segunda linha. Tem aquele equipamento que a gente compra que é o plug and play, que você liga ele na tomada, ele começa a funcionar. Então plug, conectar, unplug, desconectar. O use, até que está na primeira linha, é usar. Unused é que não está sendo usado. Veja só, a gente tem uma palavra em português, unused, e em inglês, desculpa, você tem uma palavra em inglês, unused, mas para o português você não tem como traduzir de uma maneira muito eficiente. Então você pode usar essas estratégias e aí você pode também aprender novas estruturas. Eu coloquei aí para vocês, imperatives. O que são imperatives? São palavras, é uma estrutura que como você pode dar um comando para alguém. Quando eu falo para vocês, escreva no chat, write in the chat. Eu estou falando para vocês, estou dando um comando. Isso é o modo imperativo. Você não tem que saber o nome do modo, você tem que saber usar. Então, olha, tá ali. Be a leader in this campaign. Seja um líder. Mas o verbo be não é ser e estar? É, ser e estar. Só que quando você começa a frase com o verbo, você está mandando a pessoa fazer aquela coisa. Então, quando você fala save energy, economize energia. Quando você fala use, então você pega o verbo do jeito que ele é, do jeito que ele está no dicionário, do jeito que ele está na tabela, e você não precisa conjugar nem nada. Muito simples. Se você não quiser que a pessoa faça algo, você começa com don't. Vocês devem lembrar várias músicas que tenham esses comandos. Quando você escuta a pessoa, você vê a pessoa na música pedindo para a pessoa não ir embora. Don't go away, stay with me, fique comigo. Então, muitas músicas são dessas formas. A gente não vai cantar aqui para poupar vocês dessa tortura, né? Então, o que vocês vão fazer agora? A gente tem aqui uma pergunta. Eu tenho a pergunta aqui para vocês, que é What do you want people to do? Então vamos colocar a pergunta aqui na tela. Então o que você quer que as pessoas façam?
Mensagem para o mundo. Você vê aqui, ó, tem essa terra, tá escrito Save the Planet. Tô pedindo para o quê, então? Para que você salve o planeta, salve o mundo, né? E aí, como é que a gente vai montar, então? Vocês vocês têm essa imagem aqui, ó, da pessoa meditando. Tem vão aparecer vários comandos aí, olha só. Notice, perceba, listen, escute, observe, pause, faça pausa. Então, vocês vão pensar agora o que vocês gostariam que as pessoas fizessem e vocês vão escrever um comando aí para o mundo aí para que todas as pessoas façam, tá? Escrevam frases, podem escrever frases curtas. Se você não sabe como dizer essa frase em inglês, pergunta how can I say? Como é que eu posso falar isso aqui em inglês? A gente passa para o inglês para vocês, não tem problema. Escreva a frase e aproveita também, escreva de que cidade que você é, que a gente quer saber também de onde vocês são, tá? Vamos colocar 2 minutinhos para vocês fazerem, mandem no chat e a gente vai interagir daqui a pouco. Vamos lá. É isso aí, pessoal. Parabéns. Agradecer também aos professores que estão intervindo no chat também. Quando vê que seu aluno está... aluno todos eles, você vê que tem uma frase que podia melhorar ali, vocês podem corrigir. Fiquem à vontade também de corrigir os alunos. Frases que o pessoal mandou na aula passada e algumas de hoje também. Vamos dar uma olhadinha para ver o que a gente pode melhorar nessas frases. Olha só, a gente tem a frase aqui da Lúcia Maria, que ela escreveu stay home. Tem até, acho que a gente já colocou no slide aqui. Vamos lá, cadê o slide da Lúcia? Então, ela falou ali, ó, stay home. Por que eu não posso falar stay house? House é a construção. Home é a sua casa. Então você vai usar a palavra home, sempre não precisa de preposição ali. Fique em casa, stay home. Tá? O João Lucas, ele escreveu wash the hands. Será que está certo essa frase, professora Antônia? Wash the hands? Não. Então. No. Então, por que não? Então, olha só, quando em português a gente fala lave as mãos, né? Em inglês, você sempre vai usar o possessivo. Então, quando eu falo, vou lavar o rosto, I wash my face. É sempre o uso possessivo, você sempre vai enfatizar. Não vou te falar, nossa, inglês é uma língua muito egoísta, né? Não é bem isso, é porque eles gostam de enfatizar mesmo, né? Porque a gente não tem muito artigo em inglês, só tem 2, né? Então, eles sempre usam os possessivos. Então, vamos corrigir aqui. Onde está o wash the hands, o que a gente pode colocar no lugar? Lave as suas mãos. Vamos ver como é que ficou no slide? Então, em vez de wash the hands, você pode colocar wash your hands. Vamos ver no slide, vamos pôr na tela como fica escrito, ó. Wash your hands, lave as suas mãos, certo?
Então, na dúvida, use o possessivo. Lembre que esse aqui é quando você está falando com a pessoa. Você está falando para você. Lave suas mãos. Vamos ver agora a do David aqui. Ele escreveu use mask. Tá. Esse use mask também é complicado porque tudo que você usa em contato com o seu corpo, você não vai usar a palavra use. Você vai usar a palavra wear. Então eu posso falar I'm wearing a shirt. I'm wearing pants. Eu estou usando camisa, eu estou usando calça, eu estou usando headset. I'm wearing headset. Eu estou falando, não estou usando anéis. I'm not wearing earrings. Então, tudo que é em contato com o corpo, você não vai usar a palavra use. Você vai usar a palavra wear. Tá? Vamos ver mais frases que apareceram aqui. Então, ó, de novo da máscara. Vamos ver ali o que mais que está errado ali da máscara. Se eu falar só wear mask, ficou estranho, porque fica faltando aí um artigo. Então a gente vai falar wear a mask. Então use uma máscara. Em português não precisa, né? Use máscara. Eu vou falar use máscara, só que é estranho porque é de uma máscara. Não, tudo bem, não é tão seguro você colocar nos seus olhos a máscara. Ficar duas máscaras assim não funciona muito. Então, vocês têm que tentar montar essa estrutura para ficar mais efetiva. Vamos ver aqui a próxima frase do Jadeilson. Ele escreveu Stop Make Bullying. Tá. Então, aqui está muito cara de Google Tradutor, né? Então, stop, pare, make, fazer, bullying. Só que bullying, ele veio do inglês e já é um verbo. Então, você não precisa desse make. Você pode colocar simplesmente stop bullying. Vamos ver como é que fica a frase? Então, é só você colocar stop bullying que a frase já fica certa. Tudo bem? Tá. Então, acho que agora vocês já entenderam melhor como é que vocês vão criar essas frases. A gente já tem mais frases nesse formato, Antônia? Temos várias. Você quer no imperativo? Pode no imperativo, por favor. Tá, então vamos lá. O Samuel escreveu stay home, stay alive. Stay alive é ótimo. Então, aliás, stay alive, aí a gente entendeu a sua referência. É João, né? Samuel, né? Porque tem a música Staying Alive, né? Então, stay alive, mantenha-se vivo. Vamos ver o que mais. Alan, save the animals. Save the animals. Aqui eu tô fazendo de tudo para não separar a sílaba aqui, porque separação de sílaba de inglês é complicada. Vamos lá. Stay at home. Stay at home. Lembra que eu falei? A gente pode falar stay home ou stay at home, tanto faz, né? Então, aqui não precisaria tanto do at. Save energy. Save energy, que tem a ver com o que a gente viu no título, né? O Antônio escreveu save the environment. I am from São Paulo. Obrigado, Antônio. Colocou save the environment. Vocês estão percebendo como você pode, a mesma palavra, você pode traduzir com maneiras diferentes? Elas têm, na verdade, o mesmo conceito. Porque economizar energia ou salvar algo, elas têm um conceito que as duas palavras em português, elas têm uma relação. Então, quando a pessoa está pensando em inglês, geralmente ela não faz essa diferenciação que a gente faz. Mas aqui você vai falar economize energia ou vai falar salve energia. Então, vai depender do contexto. Tudo está dentro de um contexto. Então, você tem que pensar muito bem quando você faz uma tradução, qual o contexto que você está usando aquela frase. Então, por isso que a gente não incentiva tanto usar o tradutor, só para você, se você não estiver entendendo aquilo. Então, save the environment, salve o ambiente. Não dá pra Save the planet. Save the planet. Alguém usou algum verbo diferente dos que a gente já viu? Sim, deixa eu ver, let me see. O Gabriel escreveu mais uma frase. People save the energy and water. Save water. Isso aí tem a ver com algumas aulas que a gente já viu, né? Save water. Mas a gente tem outros verbos aqui, ao invés de save? Want, o verbo want. I want people take care the planet. Isso. Ele falou I want people to take care of the planet. Aqui, na verdade, ele não está dando um comando, ele está falando o que ele quer. E se eu quiser falar só
que um comando. O que eu poderia fazer? É só começar a frase aqui, ó. Take care of the planet. Cuide do planeta. Tá? Então aqui ele já fez uma frase mais complexa, mas o objetivo aqui é só para vocês conseguirem fazer esse pedaço. Ele foi muito além. Quem foi? Foi o... Let me see. O Gabriel. O Gabriel, ele foi além, tá? De parabéns, Gabriel. Ó, tem mais frases? Sim, o Vinícius, ele fez uma frase que fala bem do nosso momento atual. E eu acho que eu já vi essa frase em algum lugar. Stop kill black peoples. Então, olha lá, ele colocou stop kill black people. Então, olha só. Aqui, apesar da intenção, ele quis dizer stop, parar, kill, matar e pessoas negras. Temos que tomar muito cuidado quando a gente usa o verbo stop. O que acontece? Quando você quiser falar pare de fazer alguma coisa, você tem que falar stop killing. Por quê? Porque eu quero pare de fazer alguma coisa. Por exemplo, eu digo para vocês smoke. Smoke é fumar. Como que eu falarei pare de fumar? Então parar a gente já sabe, que é stop. Obrigado, produção. Aí a gente tem aqui o smoke. Lembra quando vocês estudaram lá no 6º ano o famoso ING? O que você fazia? Quando a palavra terminava com E, você tira stop smoking, certo? Eu quero falar, e se eu quiser falar, por exemplo, pare para respirar. Se eu colocar stop breathing, que é breathe é respirar, vai ficar estranho. Por quê? Porque se eu falar stop breathing, pare de respirar. Coitada da pessoa. Então eu tenho que falar stop to breathe. Pare para respirar. Pare para respirar, certo? Então tem que tomar muito cuidado quando vocês usam o stop, porque dependendo do que você usar daqui, pode querer dizer uma frase totalmente diferente, certo? Então tomar muito cuidado com isso. Vamos agora fazer um exercício sobre construir argumento. Por quê? Vocês agora motivar as pessoas a tomar uma atitude. Porém, você às vezes tem que justificar por que tem que fazer atitude. Falar as razões que a pessoa vai fazer aquilo que você está pedindo para que ela faça. Então vamos ver aqui na tela um exercício que vocês vão fazer sobre construir o argumento. Building an argument. E aí você tem aí as colunas. Em cima você tem A, B e C, que as pessoas deveriam... Antônio, por favor. A. People should. As pessoas deveriam. B. A good reason. Uma boa razão. C. Save energy. A economizar energia. 1. Save energy because fossil fuels are running out. Então economiza energia porque os combustíveis estão acabando. 2. Is important because it also saves money. É importante porque também economiza dinheiro. 3. Why people must save energy is that less pollution is created. Porque pessoas devem economizar energia é que menos poluição é criada. Então vocês têm aí 3 minutinhos para que vocês possam fazer a relação entre as colunas, e as colunas elas estão na horizontal e vertical, mas vocês sabem que são colunas, tudo bem? Então eu vou colocar, não coloquem só 1A, 3B, 4C, não tem 4, né? Mas tudo bem. Vocês coloquem toda a resposta, coloquem de uma vez, não coloca uma por vez, tipo 1A, depois na outra linha você tenta colocar as 3 de uma vez, para que a gente tenha mais respostas completas, para a gente possa corrigir mais rápido, tudo bem? Então vamos lá, 3 minutinhos.
isso aí, parabéns, o pessoal interagindo, muito legal. Professora Antônia, como estão? Temos bastante respostas? Muitas respostas. Tem uma pergunta aqui curiosa. Eles estão perguntando por que nós estamos usando xadrez. Que interessante, olha só. De celebrar a festa junina vai demorar um pouco, talvez só ano que vem pra gente conseguir celebrar, né? Mas a gente está seguindo um exemplo, pelo menos nessa aula, do que as pessoas fazem em muitos lugares do mundo. Um exemplo é nos Estados Unidos, que eles, no dia do trabalho, eles usam um sapato branco. É a única maneira, eles não fazem manifestação, eles não fazem aglomeração. A única maneira de celebrar o dia do trabalho nos Estados Unidos é usar sapato branco, tanto que eles não usam em outros dias. As pessoas compram um sapato branco só para aquilo. E a gente, a nossa maneira de conseguir celebrar a festa junina, que a gente sente muita falta de comer paçoca, é usar roupa xadrez. Então, é a maneira também que a gente está falando para vocês. A gente não quer incentivar vocês a que vocês façam festa agora, não é o momento, não é para aglomerar, mas você pode colocar uma roupa xadrez, tirar uma selfie e tá lá, eu estou celebrando a minha festa junina, tudo bem? Então, é por isso, gente. E sobre a matéria, professora Antônia? Então, eu não vou falar o nome porque a maioria acertou, então eu estaria sendo injusta. Então, eles colocaram 1A, 2C e 3B. Isso, vamos ver. Então, aí lá, A, C e B. Vamos ver então como é que fica a frase de uma maneira mais completa no próximo slide. Vamos colocar as frases lado a lado para ficar uma maneira que a gente faça uma leitura mais... Isso. Olha lá. People should save energy because fossil fuels are running out. Professora Antônia, quer traduzir? As pessoas devem economizar energia para que não chegue ao final, né, dos produtos fósseis, né, que é dos combustíveis fósseis. Vocês podem perceber que a gente tem aí esse verbo should. A gente usa should quando você está dando um conselho para alguém. Então, as pessoas deveriam, né? Então, toda vez que você quer dar um conselho, então você usa o should. Então, as pessoas deveriam economizar energia porque os combustíveis fósseis estão acabando. Running out, então acabando, né? Quando você fala, acabou a gasolina do meu carro. My car ran out of gas. Tem a sala B. Leia pra gente, por favor, professora Antônia. A good reason why people must save energy is that less pollution is created. Então, uma boa razão porque as pessoas devem salvar energia é que menos... Vamos para a letra C, professora? Saving energy is important because it also saves money. Então, economizar energia é importante porque também economiza dinheiro. Preste atenção numa coisa. No começo da C, tá? Saving energy. Olha lá o ING que vocês tanto gostam aparecendo na frase. Por que ele começou? Eu estou falando economizar energia. Eu não estou mandando a pessoa economizar energia. Estou falando economizar energia é importante. Agora vocês têm só 1 minuto para escrever no chat quais são as palavras que dão a ideia de razão ou a ideia de motivo. Qual palavra aí que quer dizer porquê no chat? A gente vai ter 2 palavras e vai ter uma outra conexão aí, um extra aí. Mas se você achar as 2 palavras principais, já cumpriram a missão da aula de hoje. Vamos lá, um minutinho para vocês. Vamos ler de novo o texto na tela e aí vocês têm esse tempinho para escrever. Welcome back, bem-vindos de volta. Professora Antônia, como está a interação?
No início da aula, teacher, você perguntou quem eram as cantoras da música, né? E a Mariana e a... I forgot. Acho que foi Natália? Natália. Elas disseram Dua Lipa. Muito bem, olha só, o pessoal tá inteirado aí. Então, olha como você conhecer música ajuda bastante. Porque às vezes a gente tá explicando aqui, às vezes uma música que você decore, você já é equivalente a 5 aulas de inglês, porque você aprende pronúncia, você aprende ouvir, o que é o listening, você aprende gramática e estrutura, você aprende vocabulário. Então ouçam muita música. Tudo aquilo que os professores falam não é para fazer, com a gente funciona muito. Ó, ouça música em inglês que você vai aprender muito com vocabulário. Muitas coisas a gente tenta passar, é que a gente não... Mas vamos lá. Professora Antônia, quais palavras com razão? Então, nós temos aqui um probleminha. A maioria respondeu duas, because e what. E alguns escreveram, o Guilherme e o Felipe escreveram why, certo. A Camille escreveu why e because, e a Maria escreveu só why. Certo. Olha só, todos vocês estão corretos. Por quê? Acabei de falar por quê. Esse porquê que eu falei é junto ou separado? Agora a aula de português, não, mas tem relação, olha só. Lembra que você aprende na aula de português que tem um porquê junto e o porquê separado? Porquê junto é para quê? Para resposta, certo? Quando você está explicando a razão, because, o jeito fácil de você lembrar, olha só, because é uma palavra longa, porquê junto é uma palavra longa. Why, a gente usa para pergunta. Quando que a gente usa o porquê separado? Não é para pergunta também? Então, porquê são duas palavras de 3 letras. Why, uma palavra de 3 letras. Então, quando a pessoa pergunta para você, why? Você vai responder because, e você dá a razão porque aquilo poderia ser feito. Então, se eu responder e perguntasse para vocês, why should people save energy? Você vai responder, because fossil fuels are running out. Vamos ver aí na tela, só para eu fazer, para vocês visualizarem. Se eu perguntasse, why people must save energy? Because less pollution is created. Porque menos poluição é criada. Why saving energy is important? Por que economizar energia é importante? Porque também economiza dinheiro. Então, você tem why e because. Se você souber os dois, souber usar os dois, já é um bom caminho, porque aí você consegue falar, agora construir o seu argumento, a melhor maneira. Vamos retomar então o comecinho da aula, lá quando a gente falou dos verbos ali no imperativo, porque tem uma coisa que vocês não usaram e eu quero que vocês usem. Vamos voltar lá no slide 6, lá no comecinho, quando a gente tem o texto, onde está imperatives. Vocês usaram isso, vamos pôr na tela aqui aqueles verbos aqui. Eu quero agora que vocês usem esses verbos que estão aí, porque a maioria de vocês só usou save. Então eu quero que vocês voltem a escrever aquelas frases no chat, frases usando esses verbos. Você pode usar o negativo também. Então, por exemplo, se você quiser falar não seja, don't be, não seja, o que a gente pode não ser, professor Antônia? Vamos ver. Don't be sad. Ok, don't be sad, não fique triste. Don't be sad. Então, nossa, que estranho, professor. Verbo don't auxiliar com o verbo to be. É assim que a gente fala. Então, eu quero falar não use. Você pode falar don't use. Don't take. Não pegue, não depende. Não desligue. Então, eu quero que vocês usem esses verbos que vão aparecer aí na tela para criarem frases usando o imperativo. Porque eu vi que
Aí, muito bem, a gente já estava anotando aqui as interações. Professora Antônia, quais a gente tem? Nós temos do Renan, que ele escreveu Don't Use Drugs. O João, Don't Cry. Né? Acho que só, né? Então, e a gente tinha da Maria, que escreveu Don't Touch People. Então, Isso. Então, olha só. Don't cry, não chore. Bem fácil. Tem até uma música, Don't Cry For Me, Argentina, né? Que ele tem, se você perguntar para os pais ou avós de vocês, eles devem conhecer essa música, né? Don't use drugs. Olha, legal, ele usou use que eu pedi para que vocês usassem. Muito bem, Renan. Então, don't use drugs, não use drogas. Aqui a Maria escreveu Don't touch people, não toque nas pessoas. Agora a gente está no momento de distanciamento social, então não é para tocar as pessoas. Eu posso acrescentar um? O Claro. Peter, ele escreveu aqui Don't be racist. Don't be racist. Muito bem, olha só. Don't be racist. Don't be racist. Então, muito bem, não seja. Vejam que o be, né, que a gente vê tanto ser ou estar, né? Então a gente tem. Vamos rever então o que a gente viu na aula de hoje. A gente falou sobre imperativos, a gente falou como vocês podem argumentar. Vamos colocar de novo aqui para vocês, para quem perdeu, o homework aí de vocês. Olha só, tá na tela. Vocês podem fazer o caderno do aluno, página 43 e 44. E aí tem uma atividade legal que vocês podem fazer e mandar para os seus professores. Olha só, vocês podem criar uma campanha, um pôster e colocar nas redes sociais, e aí você mandar para a sua escola e seus professores ativos. E aí na próxima aula, next class, vamos ver o próximo slide aí, a gente vai falar mais sobre argumentação. Next class, talk about argumentation. Vamos ver como é que escreve isso que eu acabei de falar. Talk about argumentation, ok? Então, thank you very much. Thank you. See you next class. Muito obrigado, professora Antônia. Bye bye, see you later. E Tchau, até a próxima aula. E é isso aí, continue estudando, pegue o caderno do aluno, pratiquem inglês, tentem montar mais frases e espero que vocês voltem na próxima aula. Lembrando que interagir no chat em inglês, por favor. É isso aí, obrigado, tchau, tchau.